No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Queima de servidor do CNPq leva à perda de dados da plataforma Lattes e ausência de cópia de segurança pode provocar apagão na ciência do país. Senador Ciro Nogueira aceita convite do presidente Jair Bolsonaro para ser ministro-chefe da Casa Civil. Bolsonaro pode vetar fundo eleitoral bilionário e deixar definição sobre o tema para o final de agosto. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 28 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu queria comentar aqui rapidamente a respeito de uma situação grave, mais uma, que tem ocorrido no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mas que pouca gente tem abordado. Desde a última quinta-feira, dia 22, a plataforma Lattes, principal instrumento para a aferição do histórico e da qualidade de centenas de milhares de pesquisadores do nosso país, está fora do ar. A grande questão é que o problema na ferramenta, que foi criada em 1999 e tem se aprimorado ao longo do tempo, pode ter efeitos irreversíveis. De acordo com informações reveladas pela revista Fórum, o servidor que guarda todo o conteúdo do Lattes teria queimado e, para piorar, não há o chamado backup, ou seja, uma cópia de segurança dos arquivos para que não haja perdas em caso de problemas desse tipo. Ainda não é possível dimensionar a quantidade de dados perdidos. Até mesmo a folha de pagamento dos funcionários do CNPq foi comprometida com essa queima do servidor. De acordo com profissionais que lá trabalham, o cenário é de caos. E o governo federal segue cometindo que pode ter perdido milhares de dados referentes à produção científica no país. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o próprio CNPq acabaram não retomando as tentativas de contato dos jornalistas da revista Fórum. É esse o retrato da situação caótica que o nosso país atravessa. Uma administração que sequer tem cópia de informações de fundamental importância para a pesquisa científica local. Eu, sinceramente, não vejo na história qualquer tipo de parâmetro de comparação com o que há no governo Bolsonaro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre.
Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança, o GEDES, e do Instituto Tricontinental, Ana Penido. Ana Penido, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia aí aos ouvintes do programa Faixa Livre, da Rádio Bandeirantes. Ana, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Ana, dentro dessa quadra de retrocessos que o nosso país tem atravessado, uma das mais evidentes se dá no envolvimento dos militares com o poder político. Já temos mais de 6 mil integrantes das Forças Armadas em cargos no Executivo, algo nunca antes visto na nossa história, nem mesmo no período da ditadura civil-militar, que por mais de 20 anos assombrou a nossa população. Também chama a atenção o número de oficiais da ativa no governo. Eu queria saber de você primeiro, Ana, como é que você tem observado essa presença de representantes das Forças Armadas no governo federal? O que isso representa em um país que viveu durante mais de 2 décadas à sombra das armas dos militares? Bom, eu acho que particularmente no que se trata dos oficiais que ainda estão na ativa, né, são militares de carreira, é um momento que a gente para e pensa e relembra mesmo o que foi a ditadura militar. Então, em alguma medida, essa ida em massa, seja em profundidade, porque isso eles estão em todos os cargos, em todos os escalões, seja em quantidade, né? Esses números, cada um traz um número, mas que em geral giram em torno de no mínimo 6 mil militares que vão para o governo. Eu acho que rememora o que é, como é que foi a nossa transição e, ao mesmo tempo, deixa claro as lacunas que essa transição deixou. Então, acho que uma das dimensões que fica nítido é que o aparente processo de consolidação da democracia, né, se imaginava que as instituições estavam amadurecendo, que as coisas estavam indo bem, a gente estava tendo transições de governo razoavelmente sem grandes problemas, se imaginava que a gente estivesse num processo ascendente e que os militares eles estavam de fato dedicados à defesa nacional, que eles estavam contentes e preocupados com a própria área de atuação. Quando a gente vê essa invasão mesmo dos postos civis, a gente observa que era um pouco uma ilusão, né? O que a nossa percepção do que vinha acontecendo. Essa ideia de que eles estavam nos quartéis preocupados com as suas próprias atividades não era correta. E se manifesta hoje nessa ocupação em massa. Para mim, acho que a maior preocupação é que representa a fragilidade da democracia brasileira. A nossa dificuldade, seja de lidar com militares, quando eles estão na reserva, por exemplo, e eles participam de atividades políticas, seja de lidar com os militares que estão ainda na ativa e se jogam nessa empreitada junto com o Bolsonaro, sem muita preocupação com o que significa para a instituição Forças Armadas, mais preocupados mesmo com o que eles podem fazer nesse momento para si próprios, uma visão muito corporativa, né? Pouco preocupada com o projeto de país, por exemplo. Essa atuação dos militares em um campo onde eles não estão acostumados, Ana, ou pelo menos não deveriam estar, acabou provocando uma série de distorções na administração pública. Pior do que isso,
Os membros das Forças Armadas acabaram jogando o jogo do que há de pior na política e entraram, ao que tudo indica, nesses esquemas de corrupção que vem aparecendo nos últimos tempos na compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Você avalia que essa era justamente a intenção deles ao apoiarem o Jair Bolsonaro, ou eles acabaram sendo jogados nisso pelas circunstâncias que foram apresentadas? O interesse dos militares na política é meter a mão no dinheiro público, Ana? Bom, eu não acho que o interesse de todo mundo que vai para o governo é meter a mão no dinheiro público. Eu acho que o que os casos que têm sido denunciados na CPI expõem é que dentro das Forças Armadas existem militares comprometidos com o erário público e existem pessoas que querem se aproveitar dos seus cargos e das possibilidades que está no Executivo, por exemplo, abre para benefício próprio, benefício individual. Então, eu acho que eles não vão, porque eles querem aproveitar porque eles são essencialmente corruptos, né? Não é por isso que eu acho que esses 6 mil vão para o governo, mas a possibilidade de estar no governo abre margem mesmo, né? Para que a corrupção surja, como parte do sistema político brasileiro. Eu acho que eles vão por outros interesses. Para mim, são 2 interesses principais, assim, sabe, Anderson? Um interesse principal, eu acho que ele é corporativo, no sentido, assim, de garantir melhorias e conquistas para a própria base dos militares. Então, isso, eles tiveram um aumento salarial no meio da pandemia, reforma da Previdência que facilita, favorece os altos escalões, regra de transição diferente, auxílio, tudo quanto há. Aí a imprensa tem noticiado largamente, né? Esse último mês, a bola da vez foram as pensões militares. Mas mês passado foi a discussão sobre os militares poderem receber, acumulando 2 fontes, então acima do teto, né? Os militares os generais que são ministros. Então esse mês a gente já teve um monte recebendo mais de 100 mil por mês. Então, acho que todos os meses a gente tem percebido que eles têm um conjunto de demandas corporativas que o governo vem atendendo. Então, acho que esse é um interesse. E o outro interesse, eu acho que existia ali uma confluência, que não fazia só entre militares, na sociedade civil também, de muita gente que embarca na eleição do Bolsonaro com a ideia de que vale tudo para acabar com o PT. Então, qualquer opção que surgisse enquanto viabilidade ganharia a adesão desses segmentos. Então, acho que uma parte desses militares também que vão para o governo tem essa identificação. E acho que diria ainda também que tem um segmento que tem uma identificação mais profunda com o Bolsonaro, inclusive enquanto deputado. Acho que existe um segmento dentro das Forças Armadas, existe um segmento na população brasileira que tem se mostrado mesmo aberto para propostas mais sedutoras do fascismo, que nem tem acontecido no mundo inteiro mesmo. Então, eu não vejo que eles vão para o governo a priori para serem corruptos, né, para desviar dinheiro, que nem outros segmentos necessariamente têm essa visão mais utilitária. Acho que eles têm também essas outras motivações, seja a questão corporativa, seja a questão do anticomunismo repaginado com o antipetismo, seja essa dimensão mesmo de que eles são responsáveis pela pátria e, nesse sentido, deveriam estar mais comprometidos. Mas eu queria voltar só no início da sua pergunta. Por que não? Eles não estão preparados. Não tem menor cabimento, assim. Tem uma piada no meio militar que fala assim, que eles têm que estar preparados do alfinete ao foguete. Mas a gente vive num mundo de especialização do trabalho. Não é pertinente. Um monte de agências públicas foram criadas no último século, do ponto de vista de uma burocracia de Estado mesmo. E algumas áreas em particular, essa é uma burocracia muito capacitada, como, por exemplo, a própria área da saúde. Então, por isso que ficou tão exposto. Do ponto de vista do dever ser, se a gente fosse abrir essa discussão, né, se eles deveriam estar preparados, onde eles continuaram atuando, mesmo não sendo a área deles, foi a área da segurança, né? Eles acabaram mantendo muitos papéis que são papéis policiais, não são papéis militares, não são papéis de defesa por essência.
E isso vem também da nossa transição mal acabada. Então, ainda se a gente fosse discutir o que eles em alguma medida já tivessem tido uma experiência profissional, teria que ser sobre essa lógica da segurança. Não faz nenhum cabimento achar que eles estão preparados para gerenciar ciência e tecnologia, energia, saúde, ou qualquer uma dessas outras pautas que tem burocracias muito bem estruturadas. Não faz nenhum sentido desmontar elas. A grande questão, Ana, é que a turma das Forças Armadas, ou parte dela, adotou o discurso afrontoso do presidente da República em relação às instituições e passou a emitir mensagens de ameaça à nossa democracia, com destaque para o atual ministro da Defesa, General Braga Neto, e os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica. São posicionamentos que atingem a nossa Constituição em cheio, Ana, e provocam um estado de instabilidade que o país não necessita, ainda mais no momento em que estamos no enfrentamento a uma pandemia. Essas notas divulgadas pelos militares, Ana, te provocam algum temor? Seria apenas a tentativa de manter o caldeirão fervendo para evitar que a classe política coloque o impeachment em discussão? Bom, eu acho que essas notas, elas funcionam muito para manter mesmo as instituições sob tensão permanente, ou mesmo as organizações, a oposição ao governo hoje. Fica o tempo inteiro, a ameaça de que pode-se dar um golpe já é suficiente para gerar um medo de golpe e uma possível paralisia, assim. Então, é um trunfo que o Bolsonaro tem na mão, né? Toda hora ele ameaça, e ele ameaça... em alguns momentos a gente perguntava assim, não, mas será que ele ameaça com armas que ele de fato tem? Ou será que ele ameaça com armas que estão na cabeça dele? E aí eu acho que essas últimas notas, elas são muito significativas, porque elas mostram uma mudança de comportamento no comando das Forças Armadas. Antes, as notas sempre tinham aquela conotação de tentar construir uma distância entre a instituição Forças Armadas e o governo. Então, ainda que a gente soubesse que isso era só retórico, porque isso, 6 mil estavam lá e os 6 mil militares continuavam lá, mas a gente via nas notas essa tentativa de, ao menos na retórica, construir um descolamento. Essas últimas, eu acho que elas aumentam muito a gravidade do problema, e nem é só por causa da assinatura do general Braga Neto. Porque nesse sentido, assim, tem que ficar, acho que é um bom momento para a gente saber para que serve o ministro da Defesa. A gente costuma achar que o ministro da Defesa é como se fosse um representante sindical das Forças Armadas junto ao presidente. Mas, na verdade, é o inverso. Ele é o representante político do presidente junto às Forças Armadas. Então, assim, não é nenhum problema o ministro do Bolsonaro assinar embaixo do que o Bolsonaro está falando. Então, quando o Braga Neto assina essas notas, é isso que se espera dele mesmo, gente. Ele é um ministro do Bolsonaro, assim, ele que tem sido fundamental para avalizar o governo junto a outras camadas da sociedade. Só que quando os comandos assinam uma nota desse tipo, traz para a gente, de fato, é uma mudança. Não existe mais aquela vontade que a gente via, mesmo que no nível retórico, de tentar distanciar a instituição do que é a participação política de militares do governo. É como se a gente pensasse assim, em momento nenhum foram CPFs, então não foram indivíduos militares que vão para o governo. Mas, durante a maior parte do tempo, a gente falava em partido militar, no sentido de que não era também a instituição, o CNPJ, né, o comando que estava indo para o governo. Então, o partido militar era uma espécie de meio termo entre essas duas possibilidades, que representavam ali um grupo militante de militares que se engajam no governo Bolsonaro e usam da imagem, do prestígio que a instituição tem junto ao povo para avalizar o governo. Só que quando os comandantes assinam uma nota desse tipo, a preocupação aumenta muito, porque foi o CNPJ que assinou as notas, né? Então, eu acho que é super preocupante, eu acho que tem que ter resposta, sem sombra de dúvida, mas eu também não acho que ter medo de militar resolve nada para a nossa situação atual. Eu acho que ficar com medo de que vai ter um golpe já é uma jogada de mestre do Bolsonaro. É melhor, nesse sentido,
disputar o que está em jogo em cada uma das possibilidades das diversas esferas do Estado, né? Ver o que está em trâmite no legislativo, ver como que o judiciário está se comportando e as organizações da sociedade civil de forma geral. As instituições não estão agindo com muita complacência para todas essas ameaças proferidas pelos militares à nossa democracia, Ana. Não caberia algum tipo de punição a essas posturas, em especial ao general Braga Neto? Estariam as instituições amedrontadas com as ameaças? Eu acho que a resposta a essa última nota foi até melhor, do ponto de vista assim, de dar uma resposta institucional, né? Ainda é aquém isso. A gente está desrespeitando o que está escrito no Estatuto dos Militares. Não precisa criar novas leis nesse sentido. Eles estão desrespeitando. A politização militar desrespeita o próprio Estatuto deles. Mas eu achei que nessa última foi um pouco melhor. Foi melhor tanto por parte da sociedade civil, a gente vê organizações importantes, como a CNBB, por exemplo, se manifestando, assim como por parte do legislativo e do judiciário que se pronunciaram. Mas eu acho que menos importante do que ficar soltando nota de resposta a uma nota que foi um absurdo por si só, são ações concretas mesmo, né? De fato, desengavetar o pedido de impeachment. Tem 1 milhão de motivos para isso. Em termos de... O que falta não é justificativa, o que falta é vontade política, nesse caso, força social suficiente para empurrar o impeachment. Vale a pena dar uma resposta via a aprovação, por exemplo, do projeto de lei que prevê que militares da ativa tenham que deixar a vida ativa para seguir carreira política. Valem respostas através do judiciário para poder apurar melhor tudo que aconteceu sobre fake news e outras notícias desse tipo. Acho que tem um conjunto de medidas que cabem e seriam pertinentes para responder essas ameaças do Braga Neto, para além de uma simples punição, né? Acho que nós hoje já estamos num outro momento do ponto de vista do nível das agressões que tem vindo. Por falar nisso, Ana, há uma disputa aberta no Executivo em torno justamente desses esquemas de corrupção. O pessoal do baixo clero no parlamento, o chamado Centrão, que são costumeiros nesse tipo de negociata, entraram em um embate com os militares para fazer valer os seus arranjos, liderados pelo deputado federal Ricardo Barros. Só que está muito evidente que as Forças Armadas têm saído derrotadas nesse confronto de maneira humilhante, e não só nos esquemas, mas no campo político mesmo. O general Luiz Eduardo Ramos mostrou incômodo ao ser retirado da chefia da Casa Civil para que Bolsonaro pudesse acomodar mais um parlamentar insatisfeito do Centrão, no caso o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Esse papel que os militares têm feito, Ana, pode provocar algum tipo de problema a eles, além dessa humilhação sem tamanho que está colocada? Bom, Anderson, eu acho que eu queria ponderar esse tamanho dessa humilhação, assim, porque se você de fato se sente humilhado, você pega o seu chapéu e vai embora, né? Você não fica sendo acomodado num outro espaço do governo. Foi isso que a gente viu com o Pazuello, foi isso que a gente tá vendo nesse momento, né, com o general Ramos. Então, não sei se eles estão se sentindo individualmente assim tão humilhados, ou se eles ressignificam isso como parte do jogo, no sentido do jogo político mesmo, né? Às vezes é preciso ceder um espaço aqui ou acolá para manter o todo orgânico funcionando. O que sai, de fato, prejudicado nesse processo é a farda. Então, não são os indivíduos, sabe? Isso é perceptível nas pesquisas de opinião pública, que vem apontando para uma perda de credibilidade da instituição militar. Qual que foi a jogada magistral que o Partido Militar fez e usa o Bolsonaro nesse sentido? O Partido Militar tinha desejo de voltar a ocupar espaços de poder. Para isso, ele precisava de construir uma candidatura, porque não tem mais viabilidade num cenário internacional para aquele golpe estilo tacanho mesmo de 64. Então eles queriam voltar ao poder, mas queriam voltar ao poder eleitoralmente. E o Bolsonaro se mostrou viável nesse sentido, porque ele agregava outros segmentos, ele podia
abrir diálogo com outras frentes da sociedade e fazer, de fato, construir um bloco, né, que fosse capaz de conquistar a maioria eleitoral. Só que o que o Partido Militar faz? Ele se aproveita da imagem da instituição Forças Armadas para poder dar maior credibilidade para o seu candidato, o Bolsonaro, junto à população. A grande jogada é que para o Partido Militar está tudo bem, porque é isso, mesmo esses generais, que é isso, eu não entendo que eles estejam sendo humilhados, porque eu acho que se a gente se sente humilhado, a gente vai embora. Esses generais, eles estão ganhando muito individualmente, seja para si, seja para familiares, né? As denúncias estão aí a toda na imprensa. E o Bolsonaro também sai ganhando nesse processo inteiro, porque é isso, ele se aproveita de uma instituição que contava com a credibilidade da população. Quem sai perdendo nessa jogada toda é a instituição, as Forças Armadas mesmo. Porque se o governo faz alguma coisa boa, as pessoas não vão pensar que é a instituição militar que fez a coisa boa. Vão pensar que o governo fez a coisa boa. Isso cai na conta positiva do Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro faz uma coisa ruim, ou o Partido Militar faz uma coisa ruim, e aí, nesse sentido, o Pazuello, a gestão Pazuello à frente do Ministério da Saúde é coalhada de exemplos negativos, né? As pessoas não pensam assim, não, é o Partido Militar que está fazendo uma coisa errada. As pessoas pensam que é a instituição militar que fez alguma coisa errada, que não formou bem seus generais, ou etc. Então, nesse processo inteiro, quem sai, de fato, perdendo são as Forças Armadas. Não é nem o partido e nem o Bolsonaro. E aí, com relação a o que eu acho que pode dar, né? Com relação às questões específicas, mais da CPI, eu acho que era previsível que com a entrada de um novo grupo no Executivo, a disputa pelo butim, né? Quase um butim de guerra, né? Você conseguir um ministério desses, ela ganha novos contornos, porque você precisa reacomodar as forças para caber gente nova. E aí, nesse sentido, a disputa com o Centrão, ela ia surgir mais cedo ou mais tarde e ia ser, inclusive, explicitada nesse sentido mesmo, inclusive orçamentário, por causa disso. Porque você está dividindo algo que, historicamente, o Centrão teve. Os ministérios que têm ponta, né, que executam lá a nível municipal, que é onde também, historicamente, vem muitos votos garantidos para esse segmento. Então, acho que era previsível que ia ter algum tipo de problema na divisão aí do butim de guerra. Por outro lado, eu espero também que esse envolvimento militar na política traga, sim, problemas para os militares que se jogam na política. E aí é problemas mesmo. Eu acho que nesse momento a questão dos militares está muito na pauta por causa das denúncias de corrupção, mas eu acho que os problemas que tem que vir são mais caros. A gente tem mais de 500 mil brasileiros que morreram e muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas por uma campanha, seja no início de conscientização sobre distanciamento social e outras medidas sanitárias, seja um processo de vacinação mais rápido e mais amplo para a população. Essa é a principal fatura. Essa é uma fatura muito mais alta do que foi a da Comissão Nacional da Verdade. Tem muito mais brasileiros mortos nessa fatura do que outras. E alguém vai ter que pagar por essa fatura. É difícil que, por exemplo, o general Pazuello, que foi o ministro ao longo de todo esse tempo, o ministro da ativa, diga-se de passagem, falar que essa conta não é dele. Porque ele era o ministro responsável. Então, eu acho que quando as pessoas falam no Bolsonaro, por exemplo, indo para o Tribunal de Haia, eu não vejo ele indo sozinho. Eu acho que essa responsabilidade vai ter que ser compartilhada com aqueles que foram, de fato, os fiadores dessa tragédia que foi o enfrentamento brasileiro à pandemia. Você ainda acha possível que as Forças Armadas desembarquem do governo do ex-capitão, Ana? Ou a tendência é que morram todos abraçados? Mais do que isso, a essa altura do campeonato, os militares conseguem se afastar da imagem do Jair Bolsonaro numa estratégia de redução de danos? Bom, nesse caso, eu acho que os militares é muita gente, sabe? Para falar se eles vão desembarcar ou não, porque eu acho que uma parte sempre foi crítica e em alguma medida se colocou publicamente.
Mas eu acho que é um pouco irreal pensar que o partido militar, enquanto um dos principais partidos de sustentação, na verdade é o partido, né, do ponto de vista orgânico, de sustentação do presidente, e Bolsonaro vai largar o governo. Eles têm cadeiras, eles têm espaço, eles têm capacidade de influência, de interlocução política. Então, eu não vejo que eles vão desembarcar e também não vejo por que eles desembarcariam. É quase como se o PT desembarcasse do governo do Lula, entendeu? Ou o PSDB desembarcasse do governo do FHC. Assim, na minha cabeça não faz muito sentido mesmo, pela força e pelo papel que eles ocuparam. Eles não são só um segmento de sustentação, eles foram um segmento diretor, o segmento que pensou essa campanha, o segmento que se engajou no processo das eleições, depois o segmento que ocupou as principais cadeiras. Então, não acho que é por aí. Mas, com relação a uma estratégia de redução de danos, eu acho que eles tentam essa estratégia desde o início. Um segmento grande de militares sempre trouxe essa dimensão de que não, a gente é uma instituição de Estado, a gente não é uma instituição de governo, a gente é uma instituição de Estado, isso não é de governo. Então, ainda que isso esteja só no nível da narrativa, né, das pessoas falando, porque não condiz com a realidade, hoje é impossível ser com 6, 7 mil militares, o governo, as Forças Armadas, enquanto instituição, está muito comprometida, aos olhos, inclusive, da própria população, mas, nesse sentido, eles sempre tentaram construir essa narrativa, né, de que eles são uma instituição de Estado. Então, eu acho que eles vão continuar tentando também essa estratégia de redução de danos quando ela for possível. Mas isso não quer dizer que a fidelidade desse partido militar seja ao Bolsonaro. Eu entendo assim que a fidelidade do partido militar é a família militar. E eu acho que o partido militar ele é superior e mais organizado do que o Bolsonaro. Então, nesse sentido, eles estão fazendo cálculos mesmo, políticos, de qual que é a viabilidade das diversas possibilidades de candidaturas que estão na mesa para 2022, qual que representa uma melhor oportunidade para eles se manterem nesse poder que eles conquistaram, como eles poderiam se posicionar. Então, enquanto eles estão ali com o Bolsonaro, eu tenho certeza que alguns segmentos desse partido também estão fazendo cálculos sobre vai ter uma terceira via? Essa terceira via é viável do ponto de vista eleitoral? Tem chance de vitória? Essa terceira via oferece para eles a oportunidade de se manterem no poder? Acho que eles estão calculando mesmo enquanto um partido. Essa é uma diferença assim, grande. A fidelidade do Bolsonaro está à própria família dele. Eu acho que mesmo os militares mais bolsonaristas, ainda assim, a fidelidade deles vai continuar sendo a família militar pela forma mesmo como os militares são, né? São uma instituição muito corporativa. Então, acho que eles estão avaliando, sim, outros cenários, mas não vejo uma possibilidade de desembarque. Não vejo eles nem fazendo isso agora, nem acho que eles estejam colocando isso no tabuleiro nesse momento com um cenário que ainda é basicamente Lula-Bolsonaro. Diante de uma possível eleição do Lula, acho que a maior parte deles vai continuar pensando que o Bolsonaro é um mal menor diante do que seria um revanchismo petista ou do perigo vermelho. Aí cada um pode interpretar conforme a nomenclatura que quiser empregar. E esse projeto que começa a tramitar no Congresso, Ana, que quer proibir que militares da ativa atuem em cargos de executivo, você acha uma boa? É a maneira ideal de evitar que se misture a farda com a administração pública? Com relação ao PL, eu acho que, da deputada Perpétua Almeida, né? Eu acho que é sim, que é positivo. Eu não acho que é o ideal, mas é positivo. Eu acho que a gente está na fase agora de redução de danos. E uma maneira de reduzir danos é fechar essa porta giratória, né? O Bolsonaro ampliou essa porta giratória no mês passado, quando ele emite aquele decreto que transforma um conjunto de cargos de natureza civil em cargos de natureza militar. Então, mesmo com
aprovação desse PL, por exemplo, esse decreto permite que esses militares que estão nesses cargos se prolonguem, fiquem neles por mais do que 2 anos, né? Isso não acho que é o ideal, mas já é alguma coisa diante do nosso cenário desesperador. E é um PL que tem, inclusive, apoio de ex-ministros da Defesa, tem apoio do próprio vice-presidente, né? O Mourão falou a favor. Então, a gente espera que ao menos diminua essa porta giratória que hoje a gente tem. Que você pode ir lá, sair da força, ficar alguns anos em cargos públicos e depois voltar para a força como se nada tivesse acontecido. O que a gente sabe também que é uma porta aberta para corrupção institucional. Você passa a virar, em alguma medida, um lobista mesmo das instituições dentro do executivo e, ao mesmo tempo, traz do executivo todo tipo de relação política que você estabeleceu lá dentro para dentro da instituição. Então, eu acho que sim, sou favorável, mas é parcial. E acho que tem outras medidas parciais, assim, de curto prazo, que podiam ser tomadas. Um exemplo é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, sabe? Eu acho que o uso, por exemplo, das patentes, ou mesmo de uniformes militares em santinhos, né, nas propagandas de TV, é algo que precisa ser regulamentado. Porque você não vota no major, tarará, no general, tarará, para o executivo, para o legislativo, seja para uma cadeira a nível municipal ou federal. Porque você não está votando numa instituição. É isso, eles se aproveitam da credibilidade da instituição e acrescentam ela ali no nome, como se fosse pastor, ou padre, ou professor. Então, acho que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que atuar nesse sentido também, de regulamentar um pouco melhor o que pode e o que não pode constar na cédula. Você não está votando na instituição, nem numa profissão. Você está votando num indivíduo, né, que vai estar ali representando os seus eleitores, não a instituição, que ela não pode delegar um poder de representação. Acho que essa, por exemplo, seria uma outra medida que também não resolve, porque o que resolve é um processo assim, muito profundo de repensar qual que é o papel do Brasil no mundo, qual que é a estratégia necessária para permitir que o Brasil tenha esse papel protagonista no mundo, quais as forças armadas necessárias para essa defesa do Brasil no mundo, e aí sim, por que não faz o menor sentido gastar dinheiro para formar militar para ser administrador? A não ser que seja de fato para trabalhar nas questões da política de defesa. Então, essa sim seria uma solução de longo prazo, né, de como transformar os militares em militares, não em políticos, mas no curto prazo, o PL ajuda, essa outra opção via Tribunal Superior Eleitoral também ajudaria. Eu acho que um conjunto de outras medidas que diminuíssem essa porta giratória são positivas. Eu gostaria de um comentário seu também, Ana, para uma ação recente de uma figura que não é militar, mas é policial aposentado e sempre foi braço direito da família Bolsonaro. Eu me refiro ao Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e envolvido em todos os esquemas possíveis dessa turma, especialmente no escândalo das rachadinhas. No último domingo, ele postou uma mensagem nas redes sociais muito simbólica. Em uma foto, onde ele aparecia com o presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, e dos assessores da família do ex-capitão, Queiroz escreveu a seguinte mensagem: abre aspas, faz tempo que eu não existo para esses 3 papagaios aí, fecha aspas. Após a postagem, o ex-assessor ainda fez o seguinte comentário: abre aspas, minha metralhadora está cheia de balas, fecha aspas. Como é que você interpreta essa mensagem enigmática do Fabrício Queiroz, Ana? Que tipo de estrago ele pode provocar para os Bolsonaro? Bom, eu acho que o Fabrício Queiroz, eu acho que o general Braga Neto, eles têm um conjunto de informações sobre como funciona esse submundo do crime das milícias no Rio de Janeiro, né? Tem outras portas giratórias entre militares e política. No caso do Rio de Janeiro, existe essa porta giratória entre o exercício da força policial e esse exercício ilegal nas milícias e também violento. Então,
tanto um quanto o outro tem esse mapa da mina, de como que as coisas funcionam, e ambos parecem ter também conhecimento de qual que é o envolvimento da família Bolsonaro nesses esquemas, né? Então, acho que sim, eles têm balas nas metralhadoras e não acho que eles vão usar, porque eles de fato avalizaram essa candidatura. Então, eu entendo assim que eles sabiam que terreno eles estavam pisando e fizeram os cálculos de que valia a pena pisar nesse terreno. Agora, uma curiosidade sobre essa dimensão policial que eu posso compartilhar contigo, porque quando eu comecei a pesquisar essa história de partido fardado, de partido militar, eu parti do pressuposto, que estava na imprensa, inclusive, de que não, o deputado Bolsonaro, historicamente, teve votações nas bases policiais ou no suboficialato, entre os praças militares. Então, era uma coisa das baixas patentes, né? E aí que eu falei, não, peraí, deixa eu tentar entender isso um pouco melhor. E aí fui tentar analisar quem que vai junto com o Bolsonaro para o núcleo de comando do governo. Então, quem que vai ocupar, por exemplo, os cargos de assessoria que pagam super bem no núcleo mesmo, na Secretaria de Governo, nas chefias de gabinete, no GSI, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, em quem está ali, de fato, no Palácio do Planalto. Eu achava, na minha hipótese, era que os militares, de fato, fossem dominantes, mas eu achei que ia ter ali alguns policiais, né? A minha surpresa foi que praticamente não existem membros desse partido fardado, então, assim, que é gente que usa farda, mas que não são de origem nas Forças Armadas. Aí vem policial militar, bombeiro militar, Polícia Federal. Então, essa turma praticamente não tem presença nos cargos relevantes e importantes do governo. No núcleo decisório mesmo, tem coronéis e generais que vêm das Forças Armadas. Então, isso foi uma curiosidade. E eu continuo com essa curiosidade até hoje, porque, assim, essa turma que historicamente esteve com ele, não fica chateada de, na hora que, de fato, eles vão para o poder, eles serem secundarizados por generais que até... e a gente não sabe a data direito, mas, assim, em 2010, 2005, existiam críticas ao que era o deputado Bolsonaro, né? O comportamento público do deputado Bolsonaro. Então, eu sempre fico curiosa, assim, porque para mim fica nítido que o partido militar é quem de fato comanda, mas parecem surgir insatisfações nesse partido fardado mais ampliado. A reforma da Previdência, por exemplo, de fato, ela beneficia mais quem está nos mais altos escalões. Ela não é igualitária, né? Não é, qualquer patente não ganhou igualitariamente os dividendos. Quem ganhava mais recebeu uma reforma da Previdência mais simpática. Então, isso ainda é uma curiosidade que eu continuo guardando. Porque é difícil a gente avaliar quem é bolsonarista, né? Porque isso é uma questão de autodeclaração. Então, eu não levo muito em conta essas pesquisas que falam assim, os policiais são muito bolsonaristas, os generais não eram bolsonaristas. Acho que um caminho é ir para o que é concreto é quem de fato comanda o governo Bolsonaro, sendo ou não mais ou menos bolsonarista. Então eu tenho curiosidade para acompanhar aí nos próximos capítulos como é que esse partido fardado mais ampliado vai se posicionar, tendo em vista que já está tendo briga, né, entre o Centrão e os militares aí de média alta patente pelo butim. Essa turma está ficando de fora. Como é que eles vão se comportar? É uma curiosidade que eu tenho, ou por onde eles estão ganhando também, que não está nesse núcleo de governo, mas tem outras possibilidades. Mudando um pouco de assunto, Ana, algo que tem nos alegrado bastante nos últimos tempos são essas manifestações populares expressivas pelo impeachment do Jair Bolsonaro, que tem tomado as ruas do país. Só que um episódio simbólico se deu nesse ato de sábado, quando um grupo ateou fogo em pneus na base da estátua do bandeirante Borba Gato, em São Paulo. Esse episódio provocou reações das mais diversas. Muita gente apoiando o gesto pelo fato de Borba Gato ter sido um perseguidor de negros e índios do nosso país.
outros considerando o gesto de vandalismo e ressaltando que esse tipo de situação só enfraquece o discurso pelo impeachment e dá munição para a turma de extrema-direita. Como é que você analisa esse ato, Ana? Com relação à retomada dos protestos, para começar, eu fico muito contente, porque é isso, como esses segmentos, seja mais de centro, seja de esquerda, eles tiveram uma condução mais responsável diante da pandemia, então, sobre defender isolamento social desde o início, medidas sanitárias, eu também acho que não era pertinente eles fazerem protestos massivos num ambiente em que a maior parte da população estava de fato desesperada por conseguir a vacina. Então, acho que nesse momento em que aumenta a vacinação, que a gente começa a ver a redução nos índices de mortalidade, é um bom momento, sim, para se colocar também essa questão das ruas, que vinham sendo ocupadas pelas motocicletas, né? Que era isso, um espaço historicamente vinculado a protestos. Eles passaram a ser usados também como ferramentas de apoio ao governo Bolsonaro. Então, acho que foi bem bom ver a retomada dos protestos sociais, ainda mais diante desse cenário mesmo de desmonte nacional, né? De ataque sobre todos os vieses e todas as possibilidades que a gente imagina. Com relação especificamente ao episódio, eu não acho que tenha sido nem vandalismo, assim, eu acho que é uma ferramenta de protesto. Para ser vandalismo, teria que ser algo indiscriminado. E eu acho que eles escolheram, eles escolheram algo que é simbólico. E repetiram, inclusive, uma tática que está sendo usada no mundo inteiro, que é essa de contestar as grandes estátuas, né? Que é isso, os monumentos, eles são homenagens à história, eles não são só história. Porque se elas são história, elas estão no museu. Mas os monumentos, eles são homenagens. E acho que faz parte do processo de construção de uma sociedade você ressignificar suas memórias. Então, eu acho que as memórias, elas são vivas, né? Elas são histórias que a gente conta para os filhos da gente. Então, nesse sentido, eu não vejo como um problema os segmentos, principalmente aí ligados à área da questão racial, que enfrentam o racismo de forma cotidiana, ressignificarem aquele monumento, mostrarem, olha, que o Borba Gato não é algo, não é uma memória boa a se trazer aqui no meio da rua e se homenagear. É uma memória, fez parte da nossa história, mas é uma história que a gente quer mudar, que a gente quer, de fato, transformar, e nesse sentido não vejo como um problema. Mesmo tendo sido no dia do ato também, não acho que isso é um problema, não. Eu acho que a gente pode concordar ou discordar das pautas, eu acho que a gente pode concordar ou discordar em termos das táticas escolhidas para abordar as pautas, mas uma questão que eu acho relevante pontuar nesse momento, até porque está em tramitação no Legislativo, que eu acho que sob nenhuma hipótese aquele é um ato que pode ser classificado como um ato terrorista. Digo isso porque está em tramitação numa comissão especial de maneira acelerada, aquele PL do Major Vitor Hugo, sobre contra-terrorismo, e pelo PL, praticamente tudo, inclusive esse tipo de ação, pode ser caracterizada como terrorista. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ficar claro que não existe terrorismo contra coisas. O terrorismo é uma ação violenta contra pessoas, indivíduos. Então, quando você taca uma pedra numa vidraça, ou quando você queima um monumento, ou tenta derrubar um monumento, você não está praticando uma ação terrorista, porque aquilo é um patrimônio, seja ele público ou privado. E a questão principal é que é isso, quando você faz isso, você não está disseminando o terror pela sociedade. Mesmo uma ação com uma tática tão radicalizada quanto pôr fogo mesmo, que foi o que foi feito, é uma ação com uma tática forte, uma tática agressiva, ela não dissemina terror no meio da população. As pessoas não ficaram com medo de passar por aquela avenida, as outras pessoas que estão perto de estátuas não passaram a ficar com medo de andar perto de monumentos. O que acontece é que ela é uma ação que busca ganhar a simpatia da população, mesmo com táticas agressivas. Então, busca ganhar a simpatia da população para a pauta de combate ao racismo, por exemplo, para a necessidade de repensar essa memória aí
do que foi o Borba Gato. Mas nada disso, repito, pode ser caracterizado como uma ação terrorista. São protestos mais ou menos radicalizados nesse sentido. E são protegidos pelo Arcabouço Internacional de Direitos Humanos. Então, fechamento de vias públicas, isso é tudo protegido, e nada disso configura vandalismo, nem terrorismo. Eu acho isso até engraçado quando a gente vê as pessoas trazendo isso na imprensa, porque os mesmos atos, rigorosamente os mesmos, né? Porque isso, a gente viu isso no Canadá, viu nos Estados Unidos, esse processo de derrubada de estátuas, não foram caracterizados dessa mesma maneira. Lá foram caracterizados como o que de fato são. Protestos contra as memórias que essas estátuas corporificam. Eu queria encerrar, Ana, te questionando a respeito desse encontro na última segunda-feira entre o presidente Jair Bolsonaro e Beatrix von Storch, que é deputada alemã, vice-líder do partido de extrema-direita do país, o AfD, e neta do ministro das Finanças da Alemanha nazista de Adolf Hitler, que tem um nome absolutamente impronunciável e eu não vou me arriscar aqui a cometer um erro. Mas o fato é que o nosso presidente não perde uma oportunidade, Ana, de colar a sua imagem no absolutismo, no autoritarismo, no fascismo que ainda busca espaço no mundo. Bom, com relação ao fascismo, eu acho que é preocupante a nível global e acho que é preocupante a nível nacional. O Bolsonaro não perde mesmo uma oportunidade e essa é a base que ele tenta consolidar. É a base ali dos 12%, 15% que a gente achava que não existia, mas na verdade que existiam segmentos da população que só não tinham coragem de colocar mesmo para fora esses pensamentos, né, de eliminação do outro, porque fascismo é isso, você elimina o outro, você não conversa, você não dialoga, você não tenta encontrar nem convergências e divergências, você elimina, você entende que a existência dele ameaça a sua existência. E essa é uma interpretação que é impossível, ela é incondizente com a democracia. No caso da Alemanha, inclusive, eles chegaram a ter medidas para dissolver unidades militares que estavam comprometidas com esse processo de fascistização. Então, acho que uma preocupação que a gente tem que ter aqui no Brasil, para além do Bolsonaro, porque isso, se o Bolsonaro fica ou não, o processo de fascistização ele vai permanecer. O bolsonarismo, né, ele vai permanecer dentro e fora das Forças Armadas. Então, essa tem que ser uma preocupação pertinente, permanente, para qualquer um que defenda a democracia aqui no Brasil. Ana Penido, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Eu que agradeço o convite de vocês, Anderson, de trocar essa prosa. Eu estava com saudade de escutar o sotaque carioca e fico à disposição, seja no Instituto Tricontinental, seja no GETS, que é o Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional da Unesp, para a gente continuar a conversar sobre esses temas de defesa, estratégia e Forças Armadas. Um abraço, gente. Conversamos aqui com a pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança, o GEDES, e do Instituto Tricontinental, Ana Penido. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o médico sanitarista, doutor em saúde pública, presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a Sobrasp, e pesquisador da Fiocruz, Vitor Grabois. Vitor Grabois, bom dia. Olá a todas e a todos, eu sou Vitor Grabois e é com muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje no programa Faixa Livre. Bom dia, Anderson. Vitor, muito obrigado por você conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Vitor, ainda que a vacinação contra a Covid esteja avançando aqui no país aos trancos e barrancos, me parece que a principal preocupação de vocês médicos, infectologistas, sanitaristas, hoje se dá em torno dessa variante indiana que já está circulando aqui no Brasil, a Delta, com capacidade de infecção muito maior em relação àquelas cepas que apareceram até agora. Inclusive, já há pelo menos 4 mortes identificadas por essa variante aqui no estado do Rio de Janeiro. Vitor, qual é o grau de preocupação que essa variante Delta provoca em vocês, profissionais de saúde, e em um momento em que há uma queda importante nos casos de Covid-19 no nosso país?
a variante Delta, né, que, enfim, tem uma origem indiana. Acho que é importante que a gente comente, de fato, a gente tem uma certa corrida contra o tempo, né? Qual seja, o vírus ainda circula, novas variantes vão surgindo, a gente tem um ritmo de vacinação que aumentou, que melhorou, mas que, de qualquer maneira, nós ainda não temos 20% da população brasileira totalmente imunizada, seja com 2 doses das vacinas que pedem 2 doses, seja da vacina da Janssen, que se necessita fazer apenas 1 dose. No entanto, nós não temos só a vacina para enfrentar essa pandemia, né? Então, as chamadas medidas não farmacológicas, elas continuam tendo muita importância, qual seja o uso da máscara, de preferência uma máscara tipo N95 ou PFF2, ou a máscara cirúrgica, não aglomerar, manter o distanciamento de pelo menos 1,5 m a 2, enfim, higiene das mãos, etiqueta respiratória. Então, na verdade, mesmo em que a gente avance, nós estamos avançando para ter uma parcela cada vez maior da população imunizada, é bem provável que essas medidas não farmacológicas façam parte da paisagem daqui para frente, né? Porque até que o mundo todo esteja completamente imunizado, acho que nós vamos levar alguns anos. Significa que nós podemos ter ainda novas variantes. Então, é um momento de preocupação, sim, claro que é, mas de qualquer maneira, as ferramentas são essas. Tentar acelerar o máximo possível a vacinação e manter toda a vigilância possível com as medidas não farmacológicas. E quais seriam os cuidados que vocês médicos, Vitor, recomendam à população? É necessária alguma outra medida de proteção para evitar que essa variante volte a provocar um aumento do número de infecções? Eu comentei isso na resposta anterior, mas vou enfatizar. A recomendação que a gente faça, todo mundo que já pode ser vacinado, procure um centro de saúde e vacine com a vacina que estiver disponível, né? A chamada vacina boa é a vacina no braço, é a que tem, todas elas são adequadas. 2, quem já fez uma primeira dose e precisa fazer uma segunda dose e já está no prazo, procure um serviço de saúde. Nós sabemos ainda que nas grandes capitais a gente tem, às vezes, centenas de milhares de pessoas que ainda não se vacinaram, embora já poderiam ter se vacinado com a segunda dose. E o restante são essas medidas que a gente tem enfatizado o tempo todo, né? Não se aglomerar, né? Não ficar em ambientes fechados, usar máscara o tempo todo. Que mais? E isso, higiene das mãos, poder, de fato, acho que há medidas também de saúde pública por parte das secretarias, a questão da testagem dos contactantes, né? A testagem de quem apresenta sintomas, né? Mas muitas vezes as pessoas são contactantes e não têm sintomas, e aí vão no serviço de saúde e o pessoal não faz o RT-PCR, mas deve ser feito nos contactantes ainda que sem sintomas, porque a Covid-19 é uma doença que muitas vezes cursa sem sintomas. Então você pode ter Covid e não ter sintoma, e precisa fazer o RT-PCR para ver se você de fato confirmar que você tem a Covid ou não. Então, essas medidas todas, como eu disse, elas tendem a ser medidas muito permanentes, né? Acho que o mundo que eu imagino, o Brasil que eu imagino, o Rio de Janeiro que eu imagino, é com as pessoas de máscara, né? Circulando mais, claro, retomando mais à frente um trabalho presencial,
Mas essas medidas que eu estou comentando, penso eu que elas vieram para ficar. O detalhe, Vitor, é que o país mal se recuperou desse momento mais grave da pandemia que ocorreu nos primeiros 5 meses do ano, levando à morte mais de 300 mil pessoas. E agora já nos vemos ameaçados por outra variante. O nosso Sistema Único de Saúde consegue dar conta de um novo aumento dos casos de Covid? É importante lembrar que há o aspecto humano por trás. Os profissionais de saúde estão absolutamente estafados física e psicologicamente depois de tanto tempo de pandemia aqui no país. Acho que é muito importante que a gente compreenda que nós estamos tendo uma queda de casos, né? A média móvel ela vem caindo semana após semana. No entanto, a média móvel da última semana, divulgada ontem, é ainda acima de 1.000 casos, o que é um número extremamente elevado. E isso tem caracterizado de alguma forma um pouco essas chamadas ondas, ou enfim, do nome que a gente quiser dar, em que os casos sobem muito, eles caem, mas a gente vem mantendo muitas vezes nessas ondas um número de casos, uma média móvel ainda muito elevada, né? Quer dizer, a gente não chegou ainda para debaixo do zero, para próximo do zero, ou para, enfim, números sustentados abaixo de 1.000. Então, hoje o Serviço de Saúde, eles estão com menos pessoas internadas, eles estão com menos gente internada em UTI, mas, de qualquer sorte, o Serviço de Saúde, principalmente o Serviço de Saúde Público, precisam de mais investimento, de mais recursos, né? A gente precisa acelerar a formação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem especializados em terapia intensiva. Então, uma certa... Eu sinto um pouco a imagem da montanha-russa, né? Os casos caem e aí as pessoas tendem a ter comportamentos mais... mais frouxos no sentido da prevenção, os gestores preocupados, enfim, com uma certa razão, mas que não pode ser mais importante do que a saúde pública, em abrir, em fazer, em permitir a circulação totalmente. Já se fala agora do Carnaval, já se fala do Réveillon. Então, eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso e entender que se a gente não prossegue nas vacinas com um ritmo elevado e não mantém as medidas não farmacológicas, a gente mais à frente pode ter aí mais uma quarta, quinta onda, e é isso, né? No 2021, em poucos meses, nós tivemos muito mais casos do que no ano inteiro de 2020, simplesmente porque tivemos variantes, tivemos uma alta circulação do vírus e houve um momento, né, esse ano, que a gente tinha em todas as UTIs, em todos os estados, uma média de ocupação das unidades de terapia intensiva acima de 90%. Então, significa um nível de saturação, né, de ocupação, né, e é sabido que nessas situações, muitas pessoas morrem em casa, né? Morrem em unidades básicas de saúde simplesmente por não conseguirem um acesso a uma unidade de terapia intensiva. Eu também queria comentar que a gente está falando muito de medidas que são medidas não farmacológicas, e elas não têm só um enfoque individual, né? Então é preciso que a gente perceba que as populações que moram em favelas, né, as populações com maior vulnerabilidade econômica e social, as pessoas que são negras ou pardas, elas têm um nível de vulnerabilidade que é muito maior. Então, é preciso também que os nossos gestores prestem atenção nisso e que a gente privilegie também a vacinação nessas áreas e privilegie medidas de saúde pública também voltadas para essas áreas, né? Muitas pessoas às vezes são contactantes ou precisam ficar isoladas e moram às vezes em cômodos
enfim, às vezes 10, 12 pessoas em um cômodo, 2, enfim. Então, existe também uma questão do enfrentamento, não só apenas da saúde pública, questão do auxílio, né? Enfim, de que seja uma coisa importante. Foi reduzido esse ano o valor em relação ao ano passado. Então, a gente também tem questões de ordem social e econômica que interferem na pandemia. No que diz respeito ao tratamento da Covid-19, Vitor, já há alguma forma segura de se combater o vírus? A Anvisa autorizou 2 coquetéis de remédios para auxiliar no tratamento da doença e também a utilização do antiviral Remdesivir, todos eles com administração de médicos. Não há como comprar esses remédios na farmácia, por exemplo. Como andam os estudos no mundo, Vitor, sobre esse tratamento contra o vírus? Vocês, pesquisadores, creem na possibilidade de surgir um remédio eficiente com comprovação científica nos próximos meses? Na verdade, acho que o grande fator que pode explicar, que tem potência para explicar essa redução de casos demandando, né, internação hospitalar e internação em UTI, tem muito a ver com a questão da vacinação, né? Você vê que houve redução de internações e de óbitos nas pessoas acima de 90, acima de 80, acima de 70, acima de 60, né? Você começa a ter, entre aspas, um rejuvenescimento da pandemia, isto é, uma ocorrência proporcionalmente maior do que antes de casos entre adultos abaixo dos 60 anos de idade, de internações e de internações em UTI, e isso já tem muito a ver com o fato de que essas camadas de pessoas mais idosas já completaram a sua vacinação com 2 doses. Então, acho que esse é o grande fator mesmo explicativo, né? Porque você não só tem as pessoas mais protegidas, como provavelmente você também tem as pessoas transmitindo menos, e na medida em que você tem as pessoas também transmitindo menos, você tem uma redução da circulação do vírus, que em última instância não é ainda a imunidade coletiva. Na verdade, a imunidade coletiva, a verdadeira imunidade de rebanho, ela só vai ser alcançada quando a gente tiver aí em torno de uns 70% a 75% da população brasileira vacinada. Mas, claro que quanto mais gente vacinada, não só mais indivíduos estão protegidos, mais indivíduos estão transmitindo menos a doença, mas você começa a ter proporcionalmente uma proteção mais coletiva também. Por quê? Porque você vai reduzindo o número de pessoas que são susceptíveis a adoecer e, portanto, com isso você reduz a circulação do vírus. Ok? Só que a verdade, Victor, é que a melhor forma de se reduzir os casos de Covid e evitar novas infecções é imunizando a população. E eu te confesso que não vejo campanhas pelo governo federal para incentivar que as pessoas recebam as doses das vacinas já disponíveis. E parece que o principal problema, neste momento, é fazer com que aqueles que já receberam a primeira dose do imunizante voltem ao posto de saúde para tomarem a segunda. Nós temos batido constantemente nessa tecla aqui no programa, Victor. Por que até agora o Ministério da Saúde não desenvolveu uma campanha massiva para fazer com que as pessoas apareçam para serem revacinadas? Esse foi uma grande ausência, né? Se a gente pensar, não é nem só em relação à vacinação, mas em relação a essas chamadas medidas não farmacológicas, né? A gente viu muito pouco campanhas do Ministério relacionadas ao uso da máscara, relacionadas a não aglomerar, né? Tudo isso a gente viu muito pouco. Em relação à vacinação, da mesma forma. Eu vejo em relação à vacinação 2 questões. Uma, de fato, são campanhas que estimulem, que mostrem, né, de maneira geral, o valor das vacinas, a importância, né? Hoje a gente já tem vários estudos, o feito em Serrana com a Coronavac, em Botucatu feito com a AstraZeneca, mostrando que já
na aplicação da primeira dose, quando você vacina praticamente todo mundo da cidade, você começa a ter uma redução das internações, começa a ter uma redução dos óbitos. Então, isso precisava fazer parte de campanhas do Ministério da Saúde. E aí, claro, esse foco de que as pessoas não deixem de se vacinar pela segunda vez, né, para completar a sua imunização. E, ao mesmo tempo, a gente vê que é um comportamento que não é tão raro, de pessoas que dizem, não, mas essa vacina eu não vou fazer por causa disso, essa vacina eu não vou fazer por causa daquilo. Quando a gente tem evidências científicas internacionais, produzidas em estudos internacionais e agora produzidas no Brasil, mostrando que a vacina da AstraZeneca, Fiocruz, a vacina Butantan, Coronavac, a vacina Janssen, a vacina da Pfizer, todas essas vacinas, elas têm, de fato, eficácia e segurança nos estudos, até a fase 3, e agora também, já na fase 4, que é a fase do mundo real, que é a fase da vacinação, elas estão se mostrando absolutamente efetivas. Existem reações adversas? Existem, mas elas têm uma proporção de 0,000 alguma coisa. Então, significa dizer que é muito mais importante você reduzir o seu risco de pegar Covid, de adoecer, né, o risco de morte, do que, eventualmente, o risco de uma reação adversa. Outro tema que entrou em pauta nos últimos tempos, Vitor, é a necessidade de se estabelecer uma terceira dose das vacinas. A Pfizer, a própria AstraZeneca, tem desenvolvido estudos para tentar identificar a eficácia de uma eventual terceira dose dos imunizantes. Como é que você vê essa discussão, Vitor? Teremos de manter a vacinação todo ano, por exemplo? Seria necessária apenas a terceira dose? Essa questão em relação a uma terceira dose, primeiro, e depois vamos falar um pouco da questão da repetição anual das doses. Existem estudos que estão em curso, mas ainda não são conclusivos, em relação à adoção de uma terceira dose. Porque, na verdade, é preciso que, de fato, um estudo que alcance um número representativo, né, de pessoas, estatisticamente significativo, para que a gente consiga avaliar qual é o grau de proteção, de imunidade que as diferentes vacinas oferecem, né? Sabendo que você tem uma questão que é proteção contra o seu próprio adoecimento, que é uma questão, e existe uma outra que é proteção em relação a você transmitir as doenças. Então, são aspectos diferentes, mas tanto em relação a um quanto em relação a outro, a gente ainda não tem uma noção exata a respeito da necessidade ou não de uma terceira dose. O Rio de Janeiro, por exemplo, já programou até essas datas, mas coloca um asterisco, um aviso dizendo: ainda não temos evidências científicas nesse sentido e que, portanto, então, essas datas são apenas estimativas. Em relação à questão da vacinação anual, isso também a gente não tem ainda estudos suficientemente robustos, né, do ponto de vista da epidemiologia, mas pelo que a gente tem visto, com as diferentes ondas, com os diferentes variantes surgindo, embora todas as vacinas parecem ter uma boa resposta em relação às variantes, mas de qualquer maneira a gente provavelmente vai ter necessidade, porque a gente não sabe ainda a duração dessa imunidade, né, o humoral, a imunidade celular, como é que cada indivíduo vai se comportar em relação às variantes. Então, eu penso que provavelmente a gente vai ter algo semelhante à da influenza, né? A cada ano, ver quais são as variantes que estão circulando e produzir uma vacina voltada para isso. Quer dizer,
é possível perceber que tanto em relação às medidas não farmacológicas quanto em relação à vacina, eu acho que essas medidas todas vão fazer parte da paisagem dos serviços de saúde e da nossa vida, por consequência, daqui para frente. E a redução do período de tempo para a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer, Vitor, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem defendido. Atualmente, o prazo para que as pessoas voltem aos postos para que sejam revacinadas é de 90 dias. O ministro quer reduzir o prazo porque há uma entrega constante de doses pela farmacêutica aqui no país. A própria bula da vacina permite essa redução do tempo. Você acha uma ação responsável essa de reduzir o período de aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer, Vitor? Penso que a gente deve se atentar a tudo que foi aprovado nos estudos que permitiram, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo e também no Brasil, a aplicação dessas vacinas. Eu entendo que há uma preocupação grande por parte do Ministério da Saúde, enfim, por parte das autoridades em geral, a respeito de que a gente, embora hoje já tenha praticamente mais da metade da população com uma dose, nós não temos ainda nem 20% da população com as duas doses. Significa dizer que a perspectiva de acelerar a aplicação da segunda dose da Pfizer, que agora está chegando aí pelo menos 1 milhão de doses por dia, enfim, na perspectiva de que aplicar essa segunda dose mais rapidamente não vai causar que não haja doses para a primeira dose. Mas eu fico pensando que, você vê, essa semana nós tivemos aí várias capitais, acho que 5 ou 6, que pararam a vacinação com todas as vacinas para a primeira dose. O que significa dizer que, de um ponto de vista epidemiológico, de proteção, ainda a grande questão é vacinar com a primeira dose o maior número de pessoas. E, claro, ter vacina suficiente para a segunda dose. Mas a prioridade, do ponto de vista epidemiológico, ainda é vacinar o maior número de brasileiros com a primeira dose, porque isso já oferece, não a imunidade das duas doses, mas já oferece uma imunidade bastante razoável. E eu insisto, quando a gente olha os resultados do estudo lá de Serrana com a Coronavac e de Botucatu com a AstraZeneca, a gente vê que, mesmo com a primeira dose, você tem uma redução do número de casos, você tem uma redução importante do número de internações e uma redução mais importante ainda do número de óbitos. Então, eu acho que a nossa questão ainda é, muito mais, usar esse volume de doses que agora estão chegando mais para vacinar o maior número de pessoas. Mas vocês veem que esses últimos dias, inclusive, os municípios e capitais pararam, e ainda que o Ministério da Saúde tenha doses e não tenha distribuído. Então, nós temos questões não só ainda relacionadas à compra de vacinas e produção, mas também da própria logística e da própria distribuição. Como é que o país poderia estar, Vitor, se nós negociássemos no tempo certo vacinas ao invés de propina? A CPI da pandemia tem desvelado uma série de escândalos de corrupção na aquisição de doses de imunizantes e, por outro lado, mostrou que o Brasil recusou propostas de empresas sérias, como a própria Pfizer, em meados do ano passado. Quantas dessas vidas, mais de 550 mil, poderiam ter sido salvas se houvesse o mínimo de responsabilidade do governo federal com a vacinação, Vitor? Da aquisição das vacinas é profundamente dolorosa, Não só por esses aspectos relacionados a possíveis malfeitos, mas pelo fato de que, enquanto o Ministério da Saúde estava conversando com empresas fake, com representantes fake, com propostas fake, empresas sérias, produtoras, indústrias produtoras de vacinas, estavam tentando nos vender, e isso foi absolutamente recusado e descartado,
de um ponto de vista prático, nós tivemos das 555 mil mortes, mais de 300 mil ocorreram esse ano. Se a gente tivesse começado a vacinar já em dezembro, e a gente poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinar, com certeza que uma boa parte, talvez dessas mortes ocorridas em 2021, isto é, mais de 300 mil, acho que uma boa parte poderia ter sido reduzida, né? O professor Pedro Halal, lá de Pelotas, ele comenta em relação aos 550 mil mortes, que pelo menos 4/5 dessas mortes poderiam ser evitáveis. Aí não é só a questão da vacina, questão das medidas de prevenção, né? O governo federal ter agido de maneira mais responsável em relação ao lockdown, essas coisas todas. Mas se a gente pensar nos óbitos de 2021, evidentemente que se a gente tivesse começado a vacinar já em dezembro, isso poderia ter acontecido, a gente não teria tantos óbitos e tantas famílias que perderam seus entes queridos, né? Que todos nós ou perdemos alguém da família ou próximo, ou conhecemos alguém ou muitas pessoas também que perderam parentes próximos ou amigos. Para encerrar, Vitor, você ainda acredita em uma nova onda de infecções nos próximos meses ou a tendência agora é de que não tenhamos mais picos como aqueles que vimos no início do ano? A perspectiva de novos picos, eu acho que ela não pode ser afastada, porque quando a gente olha ainda, e isso é um certo indicador indireto, né, que é a questão da síndrome respiratória aguda grave, a gente ainda vê uma incidência importante. E boa parte desses casos de síndrome respiratória aguda grave são casos de Covid. Então, o vírus está circulando, nós ainda temos uma média móvel semanal acima de 1.000 casos, o que significa dizer, significa dizer que, em última instância, o vírus está circulando. Se o vírus está circulando, a possibilidade de variantes, ela existe. E veja, nós não podemos apenas ter uma visão nacional. O Brasil. Não. As variantes, elas surgem em outros países. As pessoas viajam de avião, as pessoas trazem, né? Nem sempre essas barreiras sanitárias funcionam. Então, o que significa dizer, e essa é uma opinião acho que compartilhada com muitos especialistas, de que, na verdade, uma proteção às pessoas em cada país, ela também se relaciona muito à proteção do mundo como um todo. Então, se a gente hoje tem, por exemplo, a África e muitas parcelas da Ásia, ainda na Europa, mesmo na América Latina, um volume de bilhões de pessoas ainda não vacinadas, significa dizer que a possibilidade de surgirem variantes, ela é real, e a possibilidade de que uma dessas variantes não seja coberta do ponto de vista de imunidade pelas vacinas existentes, ela existe. Então, eu acho que em sã consciência não se pode afastar a possibilidade de novos picos. Por quê? Porque o vírus circula, se o vírus circula, existe a possibilidade de variantes, nem todas as pessoas adotam as medidas, né, não farmacológicas, então você vê muita gente que anda sem máscara, muita gente que não usa álcool gel, muita gente que aglomera, né? Toda semana, todo dia tem uma notícia de festa, que a polícia chegou, que isso, que aquilo. Então, muitos dos elementos que contribuem para o surgimento, né, desses novos picos estão presentes. Então, eu não ousaria dizer que isso está uma coisa completamente afastada. Não precisa ir muito longe. Estados Unidos agora, qual é o cenário? O cenário de que a grande parte, esmagadora maioria, mais de 98% das pessoas que internam são as pessoas não vacinadas, mas você ainda tem um percentual grande de pessoas não vacinadas. Significa, então, que essas pessoas são susceptíveis à Covid e essas pessoas também são aquelas que
pela circulação do vírus, podem surgir variantes. E aí, inclusive, está se rediscutindo o Anthony Fauci, que é o grande especialista em doenças infecto-contagiosas, assessor do presidente dos Estados Unidos, dizendo, olha, vamos voltar atrás. Essa história de que quem tem as 2 doses da vacina não precisa mais usar máscara, não é isso, porque tem as variantes e muitas vezes você pode não adoecer pela Covid, mas você pode transmitir a Covid. Vitor Grabois, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar meu forte abraço. Eu agradeço muito o convite para estar com vocês, ouvintes do Faixa Livre, e espero que as respostas tenham sido esclarecedoras e me coloco à disposição para novos encontros com vocês. Muito obrigado e um bom dia a todas e a todos. Conversamos aqui com o médico sanitarista, doutor em saúde pública, presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a Sobrasp, e pesquisador da Fiocruz, Vitor Grabois. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o conselheiro diretor da Associação Cultural José Martí, do Rio de Janeiro, e diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, José Antônio Simões. José Antônio Simões, bom dia. Bom dia, Anderson e toda a equipe do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui e a gente conversar sobre a atual situação de Cuba, né? Eu quero cumprimentar você e toda a equipe do programa. Uma curiosidade que eu queria só para destacar é que eu participei da fundação do programa Faixa Livre, junto com a professora Zuleide e com o Fernando Siqueira, que era diretor da EPET. Então eu tenho uma certa intimidade com essa revista radiofônica Faixa Livre. Eu vivi vários momentos. Pela terceira vez eu estou sendo diretor cultural da EPET e há 25 anos eu estou na Associação José Martí. Fui vice-presidente, ocupei cargo na diretoria e hoje eu estou no conselho diretor da José Martí. Mas eu quero destacar que você está entrevistando um comunista. Portanto, as minhas respostas, elas geralmente serão vermelhas, no sentido de que eu penso da forma que acredito que o socialismo é um benefício para a humanidade, né? É ele só que poderá salvar a humanidade dessa loucura que é o capitalismo. Bom, estamos à disposição para a gente bater um papo e agradeço mais uma vez. Simões, de preferência, porque José Antônio é quando eu era muito criança e ninguém me conhece como José Antônio. Agora estou com 76 anos, né? Depois de 33 anos de Petrobras, etc, etc, etc. O Simões é que ficou uma minha marca. Bom dia, Anderson. Ô Simões, me desculpe, eu realmente não sabia que você era conhecido mais pelo seu sobrenome. Então, dessa forma, eu vou passar a chamá-lo apenas de Simões. Simões, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Simões, recentemente nós fomos surpreendidos por aquelas manifestações que ocorreram em Cuba, patrocinadas, ao que tudo indica, pelos Estados Unidos contra o regime na ilha. Nós entrevistamos, nos últimos tempos, uma série de figuras que falaram a respeito desses atos, do embargo comercial estabelecido pelos Estados Unidos há mais de 6 décadas ao país, mas eu queria saber de você, Simões, quais são as últimas informações, os relatos mais recentes a respeito da situação em Cuba? Os protestos se encerraram, o governo cubano conseguiu superar mais esse episódio repleto de suspeitas em relação à sua organização? É bom a gente analisar que não podemos ficar surpreendidos com uma nação pobre, como é o caso de Cuba, uma ilha que teve a ousadia de, a 150 quilômetros apenas dos Estados Unidos, declarar ser socialista. Então, esses levantes em Cuba já ocorreram várias vezes.
E como Cuba é extremamente democrático, o que ninguém quer assumir essa verdade, você não viu nenhum tanque na rua agredindo o povo, você não viu as polícias atacando o povo lá, como aqui a gente vive, né? Nego invadiu o Jacarezinho, saiu matando, a gente não sabe por quê, nem por deixou de ser. Então lá, o que fez o Dias-Canel? Foi para a rua conversar com o povo. É uma ousadia enorme. Vocês já imaginaram um governante brasileiro ir para a praça conversar com o povo? Então eu não vejo nada, esse ficar surpreendido. Não tem cabimento. Eternamente Cuba luta para manter o seu socialismo e eternamente o império dono do mundo, tenta liquidar, desmoralizar, humilhar. Essa é a forma. Porque eles não têm muita coragem, porque vai pegar muito mal eles invadirem como os fizeram com Granada. Granada é uma ilhazinha que tem no Caribe, e você teve a audácia, o Reagan invadiu Granada porque tinha um governo socialista. Então é um negócio ridículo as atitudes do povo, da sociedade americana admitir o que os seus governantes fazem. É um absurdo. Cuba fez uma revolução, tirou um ditador, que era o Batista. Cuba era nada mais, nada menos do que uma casa de prostituição do povo americano. Então, esses enfrentamentos serão sempre. Cuba sobrevive a 60 anos, não, a 62 anos, não é isso? 62 anos, a Revolução foi em 59. A decretação do bloqueio foi a partir de 61. Então, você vê, eles resistem. A gente tinha que estar vaiando toda a humanidade que silencia diante dessa covardia. Eu não vejo nenhuma surpresa, foi tudo resolvido. É lógico que você, dentro de um povo, com as dificuldades que tem, o povo não se rebelar, não se criticar, isso é natural, isso é mais do que natural. E quem teria liderado esses atos lá em Cuba, Simões? Há informações sobre quais seriam as lideranças de oposição que estariam por trás desses protestos, que não eram registrados desde a década de 1990? O Anderson, isso aí não precisa ser nem sequer alfabetizado. É uma coisinha feita pela CIA, como fez no Brasil, fez a ditadura militar no Brasil, né, do Chile, etc. É a CIA que está por trás. Lógico que tem os cubanos também descontentes. Em qualquer lugar você vai encontrar pessoas que são descontentes com a realidade que está vivendo. Agora, também acho que 1990 é um exagero dizer. Teve uma menina que era uma blogueira, não sei se você lembra, que andou aí até acobertada e apoiada pelos partidos de esquerda, pela Liberdade. Aquela menina só se hospedava em hotéis milionários. Engraçado, né? Aquela menina saiu pelo mundo, que queria liberdade, queria ter o direito de falar bobagem, queria ter o direito de falar besteira, sair pelo mundo denunciando Cuba. Aquela menina, né? Eu nem lembro mais o nome dela, que passa. Aí a gente fica achando que esse momento de Cuba é único. Não é verdade isso. Volta e meia, a CIA está lá presente. Eu estava lá em 2017, no dia 1º de maio, e assisti o que é comum no meio da saída daquele povo, aquela marcha linda do dia 1º de maio. Todos eram milhares e milhares de pessoas, não tinha soldado, tinha gente, tinha povo, todos cantando a Internacional Socialista. E no meio, um cara sai com a bandeira americana. Quer dizer, você veja como é que é comprado. O cara não sai com uma bandeira ou com uma vontade de uma crítica ao seu regime, defendendo o seu povo. Não, ele quer a bandeira americana. Isso não pode. Agora mesmo você viu máscaras com bandeirinhas americanas na boca. Um cara desse é um traidor, rapaz. Isso é o nome correto. Quem está por trás é a CIA na grande... Agora, muitas pessoas estão insatisfeitas porque o bloqueio
por mais que você queira denunciá-lo, ele fica invisível para a população. A população não vê esse bloqueio. O que é bloqueio? Mas é ele que é a causa fundamental de Cuba ter que viver na situação que vive. Mas os vizinhos de Cuba, como vive o Haiti, a República Dominicana, é uma tragédia. Aquele Caribe, o americano considera que o Caribe é um quintal dele, é um quintal, né? É um quintal. Casas de prostituições para ele, eles querem passear. E ainda tem algo grave que a humanidade... Os Estados Unidos têm uma base militar dentro de Cuba. Isso é uma vergonha. Ou não é, Anderson? Guantánamo fica dentro de Cuba. Como é que a maioria da população, claramente favorável ao regime Simões, reagiu a esses atos dos opositores? O apoio à gestão de Dias-Canel se deu como esperado? Eu acho que ficou claro o apoio da população, da grande maioria, né? Agora, a discussão de Cuba, ela tem que ser vista de uma maneira mais correta, né? Como o mundo partiu muito para a direita, o neoliberalismo, a gente esquece de ver Cuba num processo, chama Cuba de ditadura. Eu não consigo compreender por que Cuba é ditadura. Tem eleição lá para o cara que toma conta do quarteirão, tem do município, tem do não sei o quê, e depois tem um congresso que vai eleger. A gente não vê os outros povos, né? Aquela eleição maluca que os Estados Unidos têm, que nem sempre ganha quem tem a maioria dos votos, eles inventaram um tal de delegados numa composição com o sul-americano e o norte, que é uma eleição completamente louca, e chama aquilo de democracia. A democracia, por exemplo, também na Grécia, de onde veio, tinha 20 mil e tinha centenas de milhares de escravos que não participavam. Quer dizer, tem que saber definir essas coisas. O que é liberdade? Né? O que é liberdade? Liberdade é a liberdade de poder estudar, a liberdade de poder me educar, a liberdade de eu poder ter saúde. Isto é a liberdade em Cuba. A liberdade nos países capitalistas é outra coisa. Tem uma rainha na Inglaterra que não morre nunca, ela é eterna, que não se sabe quem que elegeu ela, e a gente vai vivendo. Ah, não, é parlamentarismo. Bom, mas ela nunca trabalhou, cara. Todo ser humano tem que trabalhar. Aquela velhinha nunca trabalhou. Então, essas são as diferenças entre o capitalismo e o socialismo. Então, Cuba apresentou, o Fidel Castro foi um gênio, porque ele viu que Cuba não tem riqueza mineral, riquezas outras, não tem. O território de Cuba é muito pobre, ele não tem petróleo. E o que ele apostou? Apostou na educação e na saúde. O povo cubano, ele tem educação, ele tem saúde, não tem analfabeto, ninguém dorme na rua. A gente aqui vive tropeçando em pessoas dormindo na rua. A gente, em vez de se olhar, não, a gente fica atrás do que a América manda. É ter visão mais geral das coisas, não é isso? É isso aí. Eu acho que a maioria apoiou plenamente. É possível se imaginar que haja novos protestos em um futuro próximo, Simões, dado o cenário que se estabeleceu? Eu acho que novos protestos virão. Isso é natural, mas não por causa de que se estabeleceu agora os novos. Ora, vamos fazer uma revisão sobre Cuba. Vamos só fazer alguns dados. Antes da Revolução, em 1958, os Estados Unidos tinham 40% da produção açucareira de Cuba. Era dele, era do povo americano. Também você tinha os serviços de eletricidade e telefonia, eram praticamente todos do povo, das companhias americanas. 50% das ferrovias e 23% das indústrias não açucareiras também eram dos americanos. Aí foi feita uma revolução em 59 e tudo isso foi tomado. Nós que não brigamos mais por soberania nenhuma, estamos tendo a Petrobras retalhada e vendida e outras empresas nossas, a BR Distribuidora foi doada. A gente não tem soberania.
O cubano não, é diferente. O cubano é pobre, mas orgulhoso. Ele tem orgulho de bater no peito e dizer: eu sou médico, eu sou engenheiro, apesar de ser pobre. Aqui não. O cara é pobre e ignorante, não tem acesso à escola, não tem nada. Isso eu estou falando, mas é lógico que muitos que estarão me ouvindo, mas que esse cara está falando coisas absurdas. Não, eu estou falando o que eu acumulei de conhecimento sobre Cuba. Por exemplo, vá ver o filme Poderoso Chefão, onde é denunciado a barbárie que vivia Cuba e o momento da revolução que acontece. Vá ver o Poderoso Chefão, aquela trilogia magnífica. É interessante também assistir um filme que está sendo esquecido, Queimada, com Marlon Brando, onde o que foi feito no Caribe, o que eles fizeram no Caribe, os ingleses, os portugueses, os espanhóis, enfim, os colonizadores. Eles tinham dificuldade com os indígenas, queimavam as ilhas, para que morressem todos os índios e trouxeram os africanos. Queimada. Veja o filme Queimada. E outra coisa, também assistam a obras do americano Michael Moore, que vai a Cuba, que mostra o valor dos remédios caríssimos na América, lá são de graça. Entendeu? Quer dizer, esses movimentos de insatisfação sempre vão ter. Agora, eu pergunto a você, o cara que mora na Maré, na favela da Maré, no complexo, agora o apelido de favelas grandes é complexo, então o complexo do cara está satisfeito? Já imaginou se o americano dissesse, vem para cá que a gente te dá emprego, Eles iam todos embora, rapaz. Essa é que é a realidade. A gente tem que atentar como é que seria Cuba para o povo brasileiro? Lógico, para os nossos ricos, esses homens milionários que o Brasil tem, eles não vão gostar, porque lá eles não vão poder escravizar os seus empregados, eles não vão poder comprar carros 4x4 toda hora, todo instante. A classe média, com toda sinceridade, eu que sou da classe média e faço questão de traí-la, eu não vejo que a gente ali não possa viver. Agora, os nossos pobres, que são a grande maioria dessa nação gigantesca, só sairiam ganhando. Então, vai haver mais e mais. Essa é a luta. A vida é cheia de lutas. Agora, Simões, pelo que você tem visto, pelo que a Associação José Martí tem levantado sobre essa crise que Cuba atravessa, o que o governo local poderia fazer para melhorar a situação das pessoas que vivem na ilha? É muito evidente que o quadro que a mídia dominante pinta aqui no país sobre a ilha não corresponde à realidade. Mas, por outro lado, nós sabemos bem que há problemas sim, principalmente aqueles provocados pela pandemia. Considerando todas as restrições que Cuba enfrenta há décadas, Simões, quais críticas podem ser feitas no que diz respeito a ações governamentais por lá? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque queremos mágica? Queremos o quê? Cuba é o que é. Cuba é o que é. E ainda assim ela oferece ao seu povo o que nós não conseguimos oferecer. Você vê os índices de saúde e educação de Cuba são superiores aos nossos. Então não fica muito entendido isso, né? Quer dizer, você faz uma revisão sobre Cuba, em 59, que é feita a Revolução, até 89, Cuba teve o amparo da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portanto, foi um período razoavelmente tranquilo para Cuba, né? Aí é que o Fidel apostou seriamente na educação, seriamente na medicina. Depois desse período que a União Soviética se desmantela, o capitalismo é muito violento, ele derrubou a União Soviética, que era a esperança do mundo socialista, do mundo comunista. Cuba ficou sozinho, ficou sem parceiros, sofrendo um bloqueio cruel. E o pior é que o bloqueio existe, independente da ONU dizer que não continuem com o bloqueio. Os Estados Unidos está pouco ligando para a ONU. Ele faz o que ele quer e bem entende. A ONU repudia esse bloqueio e, no entanto, ele é mantido. Então, depois que a União Soviética caiu,
Cuba encontrou um grande amigo que era o Hugo Chávez, porque a Venezuela é riquíssima em petróleo. Ela é riquíssima em petróleo, a Venezuela é riquíssima. Então o Hugo Chávez desobedecia a ordem estabelecida desse mundo ocidental. O Hugo Chávez colaborou e ajudou muito Cuba, porque Cuba é pobre de tudo, e só não é de saúde e educação. Depois do Hugo Chávez, Fidel, genial, mesmo durante aquele período, ele apostou tudo no turismo. Ele tinha que apostar em quê? Não é? Ele não tinha uma Petrobras, um pré-sal como nós tivemos, né? Nós tivemos Vale do Rio Doce, nós tivemos as companhias siderúrgicas nacionais, tudo está tudo sendo doado. Então ele apostou no turismo. O turismo foi a última riqueza. A riqueza, quer dizer, a maneira de arrecadar fonte para o povo, para ter o seu conforto, né? Aí acontece a pandemia. Quando chega a pandemia, o turismo se ressente. Então, veja, Cuba já não tem a União Soviética, já não tem o Hugo Chávez. O turismo sai, para o turismo, né? As brigadas internacionais, que a José Martí, inclusive, organiza, foram suspensas. Eram fonte de renda para Cuba. Então Cuba está no sofrimento brutal. Agora, a Rússia está desobedecendo o americano. A China também pretende estar dando início de desobedecimento. Vamos ver, o jogo está continuando. E Cuba está resistindo. Essa é que é a importância. Isso que a gente tem que ressaltar sempre. Cuba resiste, Cuba resiste, Cuba resiste. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Simões, tem adotado uma postura ofensiva aos governos cubanos, criticando com veemência o regime, falando o tempo todo em liberdade, como se liberdade fosse viver sob a ditadura do capital. Enfim, essa situação, essas atitudes do chefe da Casa Branca, de alguma forma surpreendem Simões. Ele tem ido em um caminho oposto àquele que o também democrata Barack Obama teve durante a sua gestão, inclusive aumentando as restrições contra a ilha. Qual é a análise que você faz para as atitudes do Joe Biden nesse episódio, Simões? Entra republicano, entra democrata, as mudanças são mínimas, eles trabalham para o seu império, né? São governantes até às vezes melhor para dentro do seu povo, o povo americano, né? Mas o império é um império, ele bota suas botas esmagando todos os outros povos, onde estiver, né? Seja ele... Só tem 2 partidos lá? Não é verdade, tem outros partidos, inclusive o Partido Comunista. Mas aquela confusão que é aquela eleição, sempre é democrata contra republicano. Mas não mexe. Ganhe o Obama, ou ganhe... Não muda nada, o sistema econômico é o mesmo, é o capitalismo, é a exploração dos ricos dos pobres, é a mesma coisa. O Obama, que seria uma grande esperança dos últimos anos, o Obama não tentou, talvez tenha tentado fazer uma coisa grande dentro da própria América, que era o seu SUS, e não conseguiu. Obama é o mesmo que invadiu a Líbia, que foi lá tomar o petróleo da Líbia e matou o Gaddafi. O Obama. Quer dizer, realmente o império é o império. Não importa se tu bota lá o John Kennedy, se tu bota lá o Clinton, se tu bota lá um outro qualquer, né? É o império, é o império. É o império e ali não vai mudar essas questões fundamentais. Agora, uma coisa que eu queria acrescentar de tudo isso que nós conversamos é digamos assim, esses intelectuais modernos que Cuba produziu. Tem o Padura, né, que é um grande escritor, ele escreveu esse livro, O Homem que Adorava Cães, um negócio assim, interessante. É um livro muito bom, onde ele escreve muito bem, mas ele é interessante, ele esteve no Brasil e ele sutilmente, ele faz uma crítica de leve, dizendo
Cuba já teve o seu período mais duro, onde foi muito difícil. Porém, agora já era hora de compreender que o cubano quer os bens de consumo. Quer dizer, o Padura, se nascesse aqui, ele morava no Complexo do Alemão. Mas como nasceu lá, ele virou um intelectual do primeiro mundo. E agora ele quer um 4x4, ele quer passear, ele quer ter carros, ele quer um shopping para ele comprar um tênis Adidas, ele quer tomar Coca-Cola, ele quer tomar chiclete, entende? Então isso é revoltante, essa intelectualidade cubana, nem toda, lógico, mas muitos se pautam de uma maneira muito cruel contra o seu próprio povo, né? Isso não é correto. Simões, eu quero mais uma vez te agradecer por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Quero te desejar aqui um ótimo dia de trabalho e deixar também meu forte abraço. Anderson, eu que agradeço muito voltar a uma casa que tanto amei. Agora, sobre o meu trabalho hoje é nenhum, a não ser ler, a não ser ver filmes. Eu estou aposentado e com medo da pandemia, né? Agora é curioso, né? Só uma lembrança. Cuba faz suas vacinas. Nós não fazemos carro, nós não fazemos trem, nós não fazemos nada, estamos comprando tudo pronto, é interessante. Nós fornecemos as matérias-primas, os gringos fazem as coisas e a gente compra as coisas, ou então monta aqui. E a gente fica preocupado quando na rua mandam a gente ir para Cuba. Vai para Cuba. Eu fui lá, ninguém me fez nada, absolutamente nada. Eu não sofri assalto, não sofri nada, e eu fui numa brigada, que as condições são extremamente mais difíceis, né? Mas eu aconselho para quem quer adquirir cultura, conhecimento sobre Cuba, vá por uma brigada. É excelente. Procure a José Martí e vá por uma brigada. Tem a brigada sul-americana e tem a brigada internacional, que é no dia 1º de maio. A sul-americana é em janeiro. Vá lá, vá ver, assista um povo pobre e que está de pé. Essas coisas a gente nunca pode esquecer. Cuba é uma coisa assim para a gente bater palma o dia todo. O Brasil foi lá e invadiu o Haiti, coitado do Haiti, piorou. Missão de paz sempre é invasão. Sempre a invasão é não respeitar o direito de cada povo escolher o seu caminho. Anderson, um abração para ti, um abração para Celeste, um abração para todos aí, tá bom? Abraço de Simões. Conversamos aqui com o conselheiro diretor da Associação Cultural José Martí, do Rio de Janeiro, e diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, José Antônio Simões. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes ligadinhos para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!